Fala pessoal, tranquilo, mais um vídeo aqui do Lateral Esquerda, oitavo Esquerda Cast. Estamos aqui, temos a honra de receber o vereador de Niterói pelo PSOL, professor Túlio, né? Que ele é educador popular há 17 anos aqui em Niterói, mestre, doutorando em engenharia de produção na UF, foi o vereador da esquerda mais votado aqui em Niterói na última eleição. Túlio, obrigadaço por ter topado, está aí no nosso Esquerda Cast. A gente queria saber de você já, para começar, até onde Bolsonaro e o bolsonarismo são capazes de ir no ano que vem? Muito boa noite, Walter. É um prazer imenso estar aqui com você no nosso podcast. Henrique, muito obrigado. Estamos juntos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse bate-papo e é sempre muito bem-vindo. Quando quiser, é só chamar que a gente está junto. Enfim, em relação ao bolsonarismo, eu acho que o bolsonarismo ele não tem limite, tá? Nós é que precisamos colocar um limite, porque pelo bolsonarismo e por Bolsonaro, limite não existe. E é sempre importante a gente comentar o seguinte: Bolsonaro nunca enganou ninguém. Talvez, eu ouso dizer que Bolsonaro é o político brasileiro que mais cumpriu aquilo que prometeu. Porque Bolsonaro, na década de 80, na década de 90, ele já dizia que tinha que matar uns 30 mil. Ele já dizia que o erro da ditadura foi ter torturado ao invés de matado. Ele já fazia homenagens a torturadores. Bolsonaro, quando era deputado, em 2016, 2015, 2016, homenageou Brilhante Ustra. Então, assim, não existe novidade nenhuma nas coisas que o Bolsonaro está fazendo. Ele está cumprindo a agenda que ele sempre defendeu a vida toda e que, por determinados momentos, ele deixava um pouco escondido, porque era conveniente para ele. Vocês terem uma ideia, eu, com 15 anos de idade, assistindo uma aula de história, eu perguntei a um professor meu, para entender melhor o fascismo, para entender melhor, o senhor poderia me dar um exemplo de um fascista na política do Rio de Janeiro? Eu me lembro como se fosse ontem. O meu professor virou para mim e falou assim: te dou dois exemplos, Wilson Leite Passos e Bolsonaro. Ou seja, a gente está falando da década de 90. Eu tinha 15 anos, eu acho que era 98. Em 98, o meu professor deu como exemplo. O Wilson Leite Passos já era, na época, mais velho, então ele faleceu. E o Bolsonaro está aí. Então não tem novidade nisso. E aí o fascista, qual é o limite do fascista? Não tem limite. Ele não tem limite. Nós é que precisamos interromper esse ciclo. Mas Como ele é que era se sempre... interrompe? Desculpa até interromper, mas ele era sempre essa figura caricata, relegada, era um ser excêntrico. O que fez ele virar presidente na sua visão? Olha, eu acredito que em toda família tenha um Bolsonaro padrão. Existe uma questão muito forte de identificação com o Bolsonaro, né? Quem não tem um tio que chega no jantar do Natal e fala assim: para mim tem que matar todo mundo. Chega lá na... Pô, pega... Quem nunca rompeu uma amizade? Olha, eu vou falar para vocês. Os meus amigos de infância, eu entrei num grupo de WhatsApp, eu fiquei um dia no grupo de WhatsApp dos meus amigos de infância. Eles me encheram o saco e falaram: entra. Aí eu entrei, rapaz, é um negócio absurdo. Para mim tem que chegar ali no centro da cidade e pegar as crianças que estão na rua pedindo dinheiro, mata todo mundo. Aí eu falei: foi para isso que vocês me chamaram? Eu estou saindo do grupo de WhatsApp. Então, o bolsonarismo, ele está presente na realidade das pessoas. Ele não é uma invenção. Bolsonaro não chegou de Marte e chegou na Terra com ideias e as pessoas falaram: nossa, que ideia boa. Não, as pessoas já pensavam nisso. Só que ninguém falava tão abertamente desses absurdos. Então, eu tenho, por exemplo, um tio da minha esposa, eu e a minha esposa somos formados pela UF. Eu tenho um tio da minha esposa que diz pra gente, fala: como é que vocês estudaram naquilo ali? Aquilo ali é balbúrdia, tem plantação de maconha e tem laboratório de droga sintética. Ele me explica o que tem na UF, ele nunca pisou
Agora ele explica para mim e para minha esposa o que tem dentro da UF. Então, isso é real. O bolsonarismo é real. Então, como é que o Bolsonaro conseguiu convencer? Ele só deu start. Ele deu start para aquele fascista que estava incubado dentro das pessoas. E que não falava isso em determinados momentos porque tinha vergonha. Ninguém ia chegar, por exemplo, na década de 90 e virar num jantar de família e falar esse monte de absurdo. Mas a pessoa pensava. Eu desafio aqui quem não tem um tio que pensou em matar todo mundo. Quem não tem o tio que pensou em chegar na cadeia e explodir a cadeia. Quem não tem um amigo, né? Um amigo, entre aspas. Então, o bolsonarismo ele não é nada que vem de fora. O bolsonarismo ele está presente nas pessoas. Bolsonaro conseguiu unificar essas pessoas. É isso que ele conseguiu fazer. Ele botou a cara e conseguiu unificar. Então, nós precisamos derrotar. Eu costumo dizer que são duas coisas diferentes. Derrotar Bolsonaro é uma coisa. Derrotar o bolsonarismo é outra posterior. Derrotar Bolsonaro, eu espero muito que a gente faça isso em 2022. Em 2022, na eleição. Agora, depois de derrotar o Bolsonaro, a gente precisa derrotar o bolsonarismo. Mas aí tem que ser na casa das pessoas, tem que ser na vida, tem que ser o teu tiozão. A derrota do bolsonarismo é com o teu tiozão. O tiozão tem que esquecer o absurdo que ele está falando. Essa é a derrota, né? E isso é com tempo, é com didática, é com militância, é na base da conversa. Eu acredito muito nisso. Professor, nessa questão de derrotar o bolsonarismo, se fala muito em unidade da esquerda. Como você vê aí essa questão e como o pessoal se encaixa nisso, né? Nessa possível união das esquerdas, ou não somente das esquerdas, mas de forças progressistas ou de alguma força mais ao centro, que seja contra o Bolsonaro? Como você acha que o pessoal vem se encaixando? O que você pensa ser o ideal aí para esse processo? Sim, vamos lá. Primeiro, deixando claro que o PSOL ele vai tomar a decisão dele em 2022. Né? Então, o que eu vou passar aqui é uma visão minha e que eu disputo internamente dentro do PSOL para que a minha visão seja a visão vencedora. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a prioridade para qualquer um que se considera de esquerda, se considera progressista para 2022 é derrotar Bolsonaro. Por que derrotar Bolsonaro? Porque nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Derrotar Bolsonaro não garante o fim do bolsonarismo, mas ajuda muito. Tirar Bolsonaro do poder, tirar Bolsonaro da cadeira de presidente, ajuda muito para derrotar o bolsonarismo. Então, primeira coisa, temos que derrotar Bolsonaro em 2022. Temos que ganhar a eleição em 2022. Ponto. Dito isso, qual é a próxima etapa? Como é que a gente faz? Qual é a maneira mais fácil de ganhar a eleição? É um candidato competitivo que vai disputar com o Bolsonaro e que vai ganhar do Bolsonaro. Hoje, só existe um. Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, mas é porque o PSOL tem diferenças. Ninguém nega. Nós temos diferenças com o PT, com o PCdoB, com o PDT, enfim. Senão, nós estaríamos lá. Senão, eu estaria lá. Se eu não tivesse diferença nenhuma com o PT, eu estaria no PT. Mas não estou, tem diferença. Só que essas diferenças, no momento político atual, essas diferenças, elas perdem a relevância. Porque a gente está falando de um presidente que quer fechar o regime. Se Bolsonaro ganha a eleição, ele recebe um cheque em branco da população. A população está falando, olha, morreram 600 mil, mas eu acho que você tem que continuar. Aí, reeleito, Bolsonaro vai fechar o regime. Ele tentou, só que ele não tem força política hoje para conseguir. Mas com a reeleição, ele passa a ter força política suficiente para um fechamento de regime. Então, qualquer um que queira evitar o fechamento de regime precisa tirar Bolsonaro na eleição de 2022. Então, para isso, a gente não pode medir esforços. Então, eu defendo, para isso, uma chapa com Lula na cabeça e com um monte de partido. Ah, mas vamos discutir o partido X, Y, Z? Eu acho que o pessoal tem que fazer o seguinte.
não pode ser uma adesão pura e simples, certo? Lula está na cabeça, beleza, é ele que tem a chance de ganhar. Agora, o pessoal precisa sentar, conversar e negociar um programa mínimo. Esse programa mínimo não vai ser o nosso, não vai ser o programa do pessoal. Vai ser um programa mínimo. Tem que discutir. Vamos botar, estou dando um exemplo aqui, tá? Revogação do teto de gastos. Pode ser um ponto para ser colocado no programa mínimo. Ó, Lula, você topa revogar o teto de gastos? Ele já deu declaração dizendo que topa. Então, isso está no programa mínimo. Então, beleza. Agora, não pode ser uma adesão pura e simples. E tem que se conversar. Se a gente não tiver uma chapa única, vai ficar difícil a nossa tarefa de derrotar. Mas eu acho que está avançando. O pessoal tem várias posições diferentes. No Congresso, por exemplo, em torno de 60% do partido tem uma visão parecida com a visão que eu estou passando para vocês agora. Então, é bem provável que o pessoal entre numa aliança com o PT. Show de bola. E você chegou até a falar rapidamente, mas pensando para além da próxima eleição, pensando em esquerdas, pensando em movimentos sociais, como enfrentar os resquícios que terão do bolsonarismo? Porque, como você falou, uma coisa é enfrentar o Trump, outra coisa é enfrentar esse trumpismo fora, com o Trump sem cargo, assim, seria uma outra coisa nos Estados Unidos, por exemplo, e tal. Brasil, assim, porque esses resquícios, né? Porque a democracia no Brasil foi abalada, né? As estruturas se chocaram. Como é que faz nos anos seguintes? Olha, eu acredito muito na questão da educação e na questão da didática. Eu acho que é um processo o processo político ele vai, né, em ciclos, né? Então, nós precisamos convencer a população o mais rápido possível que essas ideias que estão na cabeça das pessoas e que Bolsonaro externou muito bem são ideias absurdas. A prática é uma maneira muito simples de mostrar. Por exemplo, hoje o Bolsonaro perdeu muito apoio porque parte dos absurdos ele ainda tem apoio de, 20% da população. Mas ele perdeu. Por que ele derreteu? Ele derreteu porque aquilo que parecia ser razoável para as pessoas em 2018, quando ele chegou ao poder, a prática mostrou que não era nada razoável. Né? O discurso, por exemplo, de corrupção, estou votando o cara porque o cara não é corrupto. Como que o cara não é corrupto? Né? Como que, com o histórico que esse cara tem, como é que ele não é corrupto? Então, boa parte dessa turma que votou em 2018 não vota mais, porque na prática viu que era corrupto. Então, outra coisa importante, a política econômica. Eu acho que a política econômica é uma arma que a gente precisa explorar mais. A esquerda explora pouco a questão econômica. Então, hoje, por exemplo, eu defendo que a gente enfrente os liberais. Hoje você tem, eu costumo classificar o governo Bolsonaro como liberal fascista. A política econômica, hoje, de Paulo Guedes, é uma política econômica liberal. O Partido Novo desembarcou do governo, agora, recentemente, porque o governo está torrado. Mas a agenda econômica, o Partido Novo não tinha feito nenhuma crítica. Não tem crítica. O Amoedo, eu acompanho o Amoedo, não porque eu gosto, tá? Eu acompanho porque eu estou lá para questionar. Mas não tem uma crítica. Ele dizia até pouco tempo atrás que, olha, o Guedes é a parte boa desse governo. Agora que deu tudo errado, eles ameaçam, e mesmo assim a bancada do Partido Novo ainda vota a favor. Então, os liberais estão de acordo com essa agenda. Então, a gente precisa virar para as pessoas... O Silvio Almeida até comenta isso. O Silvio Almeida, ele fala assim, são as pessoas que são contra a estética do Bolsonaro, não contra a ética. Assim. Se falasse mais manso, estaria com ele até o final. Assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa política econômica é a que os liberais defendem. Agora, o liberal fica com um pouco de vergonha quando o Bolsonaro abre a boca. Mas a política econômica, para ele, é essa mesma. O Estado não tem que intervir. Isso começou, e aí, o momento em que isso tudo começou, lá para 2013, o papo, quando eu comecei a ouvir, a gente que está na política há muito tempo, quando a gente começa a ouvir a história, quando você começa a ouvir aquele teu amigo falar, o problema é que o Estado está se metendo em tudo, temos que diminuir o tamanho do Estado. Quando você começa a ouvir
As pessoas falando isso, você já fala, pô, isso vai dar errado. Não deu outra. Não deu outra. As pessoas botaram na cabeça delas que o problema é o Estado. E que o Estado não tem que interferir em nada. Então, a gente precisa chegar para o conjunto da população, e aí é uma tarefa que a esquerda não gosta muito. E eu confesso que eu também não gosto, não. Mas a gente tem que conversar com a tia, a gente tem que conversar com o porteiro do prédio, a gente tem que conversar com as pessoas que trabalham com a gente. Por mais que a gente não tenha paciência, a gente tem que mostrar que o resultado hoje, a vida das pessoas está pior por causa da política econômica neoliberal. Isso tem que ficar claro. Essa é uma arma que a gente tem na mão. Porque está claro que a vida das pessoas está pior. Está claro, a gente só precisa explicar. A gente tem que partir para o convencimento. Vamos convencer. Olha o preço da gasolina. Por que a gasolina está assim? Porque não tem intervenção estatal. Você não pediu o Estado mínimo? Está em Estado mínimo, ninguém controla nada. E aí quem manda é o acionista. Quem manda é o mercado. Só que as pessoas só não entenderam, o liberal não entendeu que o mercado não está nem aí para ele. O liberal de classe média, né, que é o perfil, né? O cara de classe média, porque o Estado. Agora o cara está vendo, meu amigo. O plano de saúde, como é que faz para pagar? E a gasolina, como é que faz para pagar? Então, nós temos uma arma na mão. A arma é a falência da política econômica do Bolsonaro, que está atrelada ao bolsonarismo, que nada mais é do que a política econômica liberal. Então, a gente precisa derrotar esses caras no discurso, na didática, na conversa, no olho. Professor, continuando nessa parte econômica, né, a questão do preço dos combustíveis, né, é bastante importante. A gente já está aí no gasolina passando de 7,20, de 7,40, e o principal motivo disso é o preço de paridade de importação, o preço medido a partir da importação da gasolina, sendo que a gente produzia, né, a gente refinava esse petróleo, a gente produzia internamente boa parte dos combustíveis, e houve, a partir do governo Temer, que o Bolsonaro continuou com isso, essa descontinuidade. O governo começou a priorizar a venda de óleo bruto e a compra de refinados. Enfim, esse ponto é que o Bolsonaro se recusa a mudar, com Guedes e tal, e é um general, inclusive, que está na presidência da Petrobras, mantendo essa política em que se mantém o preço cotado em dólar contra a população do ganho real. Como é que a gente pode disputar essa narrativa? O que você acha que a gente acha que a gente está ganhando ou perdendo aqui? Por exemplo, a questão do ICMS, que eles utilizaram muito no início, eu acho que essa narrativa, por exemplo, parece que eles estão perdendo, porque o aumento continua. Enfim, que armas você acha que a gente pode utilizar nessa discussão e como a gente pode lidar com isso e mostrar para as pessoas como essa política neoliberal faz com que a população de classe média perca? Olha, se eu falar para vocês que é uma tarefa fácil, eu vou estar mentindo. Não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Por exemplo, vocês viram um gráfico falando da questão do ICMS? Tem um gráfico muito bom, um gráfico animado, mostrando a questão dos valores do ICMS, a variação dos valores ao longo do tempo. Um gráfico muito didático, por sinal, que andou rolando na internet. Aí eu estava parando para pensar, né? Pô, gráfico bom, ajuda no entendimento, as informações estão rolando. Eu também acho que essa narrativa do ICMS, eles estão começando a perder. Só que aí, presta sua atenção. Qual é a parcela da população brasileira que consegue analisar um gráfico? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Né? A gente precisa entender o Brasil. A gente entende muito a nossa realidade. E aí eu entendo o seguinte, antes de ser vereador, eu fui durante 18 anos professor de ensino médio e professor de cursinho pré-vestibular. Eu cansei de jogar um gráfico no XY no quadro e parte da classe, de uma classe de ensino médio, de uma escola privada, de uma escola pública, e o aluno não compreender o gráfico. Imagina
o conjunto da população brasileira interpretando um gráfico para poder entender por que o ICMS não é uma justificativa para o aumento da gasolina. Então, é uma tarefa complexa, é uma tarefa difícil, mas nós precisamos criar maneiras nós precisamos ser pedagógico e didático. A gente precisa criar maneiras de conversar com o conjunto da população, porque o que para nós é óbvio, para o conjunto da população não é. E é aí que o bolsonarismo se faz. Ele se faz com essas narrativas que ele cria. E agora, você imagina, uma pessoa que não interpreta um gráfico simples, XY para uma reta, uma pessoa não conseguiu interpretar aquele gráfico, como é que ela vai entender aquilo que a gente está falando? Então, é um desafio, mas isso precisa ser feito. A gente tem que criar maneiras em que a gente consiga fazer a comunicação com o conjunto da população e mostre que o bolsonarismo está errado, é mentira. Está mentira. A política de preços da Petrobras é a responsável por isso. E o mais importante de tudo, por que essa política é mantida? Porque tem gente que está ganhando rios de dinheiro. Os acionistas estão ganhando rios de dinheiro. Então, é claro que a política vai ser mantida. Está ali para isso mesmo. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas. Mudou a política por quê? Porque eles estão ali para servir aos interesses dos acionistas, que querem manter tudo isso como está. Então, conforme a gente for mostrando isso para a população, a gente consegue derrotar. Acho que esse é um caminho importante. Sim, sim. E aproveitando essa sua trajetória aí como professor, a gente está no ano aí que o Darcy Ribeiro estaria completando 99 anos, Paulo Freire estaria completando 100 anos. O que eles te influenciam a pensar o Brasil hoje e pensar a educação hoje? Olha, eu confesso para você que quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu cheguei para um professor meu, professor de história, e falei para ele, olha, estou gostando muito dos assuntos que a gente está discutindo aqui e gostaria de me aprofundar mais. Sobre partidos, sobre política. Aí eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, olha, a primeira coisa, lê o programa dos partidos. Né? Aí, obviamente, ele não me indicou partido de direita, né? O PFL, vai ler o programa do PFL, não. Ele falou assim, lê o programa do PT, lê o programa do PDT, eu não me lembro se ele falou PCdoB também, enfim. Os dois maiores da época, PT e PDT. E aí, eu fui ler os programas e eu li Darcy Ribeiro pela primeira vez. Entrei, na época o PDT tinha um site já, o PDT acho que foi o primeiro partido brasileiro a ter um site. Aí eu entrei no site, é muito precário, mas aí comecei a ter o primeiro contato com a obra de Darcy Ribeiro. E a obra de Darcy Ribeiro, a obra dos CIEPs, o livro de Darcy Ribeiro, né, o povo brasileiro, isso me influenciou a aprofundar cada vez mais. E aí depois eu conheci o Brizola, me filiei ao PDT, militei na juventude do PDT. Hoje eu estou no PSOL, mas eu militei durante muito tempo na juventude do PDT. Eu cheguei a ser presidente da juventude do PDT, daqui de Niterói. E Darcy Ribeiro me influenciou muito. Posteriormente, eu tive contato com Paulo Freire. A educação libertadora, a história de Paulo Freire, a educação popular, democrática. E isso tudo me moldou, né, politicamente e me fez ter o entendimento de que só uma educação libertadora é que pode emancipar o povo brasileiro. Não existe outro caminho para a emancipação do povo brasileiro. É a educação pública de qualidade, uma educação popular, democrática, que ensina para o jovem matemática, geografia, mas também ensina democracia, também ensina que não se deve elogiar torturador, ensina a combater o racismo, ensina a combater o machismo. Essa educação libertadora é que me fez prosseguir na política. Então, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, em momentos diferentes da minha vida,
eles tiveram uma influência muito grande na maneira de ver o mundo, né? Acho que o projeto dos CIEPs, eles são revolucionários. O CIEP, eu acho que ele é um divisor de águas, né? Eu acho que o Brizola foi, talvez, aí, o único governante que conseguiu destinar uma quantidade imensa de recursos do orçamento público para fazer uma grande transformação na área da educação. Muitos também têm a sua importância, mas eu acho que o Brizola foi o que mais destinou recursos e o que mais gastou energia para fazer com que a educação transformasse a vida das pessoas. Então, um projeto revolucionário. O contato com a ideia do CIEP, para a época, a gente está falando da década de 80, é revolucionário. E, por motivos óbvios, ele foi boicotado. Mas eu acho que essas duas referências são muito importantes para qualquer educador, né? Qualquer um que entenda a educação como meio de transformação. Professor, eu queria perguntar como o senhor avalia a sua trajetória até então como vereador na Câmara de Vereadores de Niterói. Então, não é uma tarefa fácil, né? Eu sabia que não seria, mas eu confesso que eu não imaginava que fosse tanto, né? Muito difícil no sentido das coisas serem muito emperradas, né? O processo político, de você, de fato, conseguir fazer uma grande transformação, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo de convencimento. Isso tudo, esse primeiro ano aí de mandato, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas é tudo com muita dificuldade. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 10 assessores, né? Sou eu mais 10 assessores. Chuta quantos computadores eu tenho no meu gabinete? 2. Eu tenho 2 computadores para 10 assessores. Para mim e para mais 10 assessores, né? Ou seja, 11 pessoas usam 2 computadores que a Câmara dá para a gente. Então, essas são as condições de trabalho que a gente tem aqui na Câmara. E aí é tudo muito emperrado, tudo com muita dificuldade. Para a gente aprovar uma moção, eu coloquei uma moção de repúdio ao Bolsonaro, a gente não consegue aprovar. Então, os projetos que a gente apresenta, quando a gente consegue aprovar, é uma dificuldade muito grande, é um processo de convencimento que a Câmara aqui de Niterói, ela tem um conjunto de vereadores que se elegem praticando a velha política. Então, é a troca de tijolo. Walter, você que é de Niterói, você sabe bem disso. É uma pessoa que dá tijolo, é a pessoa que dá saco de cimento. Então, essas pessoas, na hora de vocês sentar para conversar, elas escutam e falam, mas e aí? Né? Então, eu tenho um projeto super interessante. A pessoa escuta o meu projeto e fala, e aí? Mas isso são coisas da política. Toda casa legislativa é assim, algumas mais difíceis, outras menos difíceis. Só que na nossa avaliação, a gente conseguiu fazer muita coisa. Por exemplo, a gente bateu o recorde de projetos de lei apresentados da história da Câmara. A gente bateu 98 projetos apresentados. Aí algumas pessoas falam, mas é quantidade de projetos? Mas são projetos de qualidade, são projetos que são feitos, são construídos em conjunto com os movimentos sociais. Então, a gente tem feito muita reunião, muito debate, e nessas reuniões surgem as ideias e surgem os projetos. Então, são 98 projetos de qualidade, de relevância, que a gente tem dificuldade de aprovar, mas a gente consegue produzir. Produzimos indicações legislativas, que também é a tarefa do vereador. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho bom na parte que nos cabe. Então, a avaliação que a gente faz desse primeiro ano de mandato é que, mesmo com todas as dificuldades de adaptação, a gente tem conseguido construir coisas e, ao mesmo tempo, ser combativo, porque o vereador também, obviamente, tem a tarefa de fiscalizar, não é só produzir projetos, é fiscalizar. A gente tem sido muito combativo na hora de fiscalizar as questões de educação, os direitos dos professores. Nós tivemos uma vitória muito grande recentemente com o PCCS, que está prometido para ser liberado dia 28. Hoje é dia 26, na quinta-feira,
quinta-feira existe a promessa de liberarem o plano de carreira que está atrasado dos professores. Então, que é uma briga muito grande para o professor receber um adicional por formação. O professor que tem, por exemplo, o doutorado, ele não está recebendo nada mais por isso. Então, a gente está numa briga muito grande para que a prefeitura faça aquilo que está na lei. Então, esse trabalho de fiscalização também, a gente conseguiu ser muito firme e conseguiu também ser firme no combate aos absurdos, no combate ao bolsonarismo. Eu fui eleito, eu fiz talvez a campanha da cidade que mais tenha levantado a bandeira do Fora Bolsonaro. E muitas pessoas me questionavam na rua. Poxa, mas você só fala de Bolsonaro? Eu falei, mas é fundamental falar de Bolsonaro. Né? Fundamental, mesmo estando numa Câmara Municipal, o bolsonarismo está presente, as ideias de Bolsonaro estão presentes. Então, a gente está lá para combater as ideias de Bolsonaro. Então, a gente defendeu o professor, defendeu o educador, a gente fez projeto de lei, fez indicação legislativa, a gente combateu o bolsonarismo. E, além de tudo isso, a gente ainda defendeu a Universidade Federal Fluminense, que precisa, no momento político que a gente está vivendo, de uma defesa firme. A UF tem uma importância muito grande para Niterói. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Então, a avaliação é que a adaptação está boa. Primeiro ano de mandato tem sido positivo. Show. E, professor Túlio, já fazendo um link aí entre política e futebol, aproveitar que tem um vascaíno, um botafoguense, um tricolor, tem um total de uma Libertadores aqui, muito bom. Vamos lá. Se você pudesse, tivesse a chance, a oportunidade de conversar com uma figura política e uma figura do futebol que já faleceram, trocar uma ideia por 30 minutos, qual figura política você escolheria? Qual figura do futebol que já faleceram você escolheria para trocar essa ideia? Olha, vamos lá. O futebol, temos alguns problemas, né? Por que temos alguns problemas? Eu sou daqueles que tem uma dificuldade muito grande de separar o futebol da política. Então, tem diversos jogadores que eu tenho admiração no campo, mas eu confesso que eu perdi um pouco da admiração quando o jogador se declara bolsonarista, por exemplo. Né? Eu não consigo, eu tento fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador que eu admiro, Fred. Um jogador que eu admiro. Mas o Fred declarou voto no Bolsonaro. Então, você perguntou sobre conversa. Eu admiro o Fred, mas talvez eu não escolheria ele para trocar uma ideia. Eu tenho um ídolo de infância que acho que todo tricolor da minha idade tem ele como referência, que é o Super Ézio. Olha, o Ézio, eu me lembro que meu falecido pai, me levava eu morava perto das Laranjeiras, né? Eu morava no Rio antes de morar em Niterói, quando eu era pequeno. E meu pai me levava nas Laranjeiras para ver o Ézio bater pênalti. O Ézio treinava muito bem, é um exímio batedor de pênalti, porque ele treinava muito, né? E eu ia lá e ficava vendo a quantidade de bola que ele tinha do lado ali e batia todos os pênaltis. Enfim, eu acho que o Ézio foi o meu primeiro ídolo com a camisa do Fluminense. E o Ézio faleceu, então talvez não deu tempo dele se declarar bolsonarista. Então talvez eu chamaria o Ézio para conversar no quesito futebol. Olha, na política, eu tenho uma dificuldade porque eu já conversei com o Brizola. Eu escolheria alguém que já morreu. Eu escolheria o Brizola, só que eu já conversei com ele. Né? Então, pensando aqui em alguém que eu não conversei, eu diria Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro morreu antes, não deu tempo de eu conversar com ele. Então, talvez Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Podemos botar dois? Pode quebrar o protocolo e botar dois? Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Né? Não consegui conversar apesar de ter lido muito, os dois, não consegui conversar com nenhum dos dois. Futebol, no geral, três ídolos do Fluminense. Futebol, assim, sem ser que já morreu, né? Três que você são os maiores ídolos no futebol. Quero ver se o Fred vai entrar nessa. Sem falar de conversar, aí tudo bem. Aí a gente esquece o fato do cara ser bolsonarista. Mas vamos lá, de futebol, esquecendo a parte política, eu colocaria do Fluminense, Fred, certamente, tá? Super Ézio, Fred, Super Ézio. Olha,
Igor Julião. O... na política, tem dúvida. Ele até me segue no Twitter, Igor Julião. Um abraço para o Igor Julião aí. E agora, eu fico na seguinte dúvida. O Romário jogou muito, né? E jogou camisa do Fluminense. Mas o Romário não criou uma identificação tão forte com o Fluminense. Talvez eu colocaria o Renato Gaúcho, bolsominion, tudo bem, mas eu colocaria o Renato Gaúcho pela fase que eu vivi, né, de adolescente, porque eu tinha 13 anos quando ele fez o gol de barriga. Então, talvez Superézio, Renato Gaúcho e Frederico. E, professor Túlio, se você pudesse, tivesse a oportunidade de escolher uma coisa, ou apagar a Série C, ou conquistar a Sul-Americana de 2009. O que você escolhe? Libertadores seria muito fácil a resposta. Sul-Americana 2009 ou apagar a Série C? Por quê? Caraca, cara. Cara, a Sul-Americana de 2009... Cara, eu acho que apagar a Série C. Acho que apagar a Série C. Apesar de ter sido um trauma muito grande a Sul-Americana, né? Também, né? Vocês viam a LDU já, meu Deus. Olha, eu estava começando a dar aula, e aí quando a gente começa a dar aula, a gente erra muito, né? Vocês são professores, não? Somos? Cara, a gente erra muito. Eu me lembro que eu tinha um professor que ele falava assim, eu nunca discuto futebol em sala de aula. Tinha um professor que falava, né? Aí eu pensava assim, pô, cara chato, se um dia eu for professor, vou ser muito legal. E vou falar de futebol toda hora. Aí eu comecei a dar aula, e eu tinha uma turma em Maricá. E era Libertadores de 2008. Cara, eu falava de futebol o dia todo. Eu botava na prova qual vai ser a escalação, eu dava aula de matemática, qual é a probabilidade do Dodô ser escalado hoje, qual é a probabilidade, enfim. Fazia um carnaval, cara. Chegou na final, os alunos compraram bandeira, não sabia nem que existia isso, bandeira da LDU. Os alunos compraram bandeira da LDU, eles enfeitaram a sala inteira com coisa, com emblema da LDU, cara, foi traumático. Aí eu entendi o meu professor e falei, cara, nunca mais eu falo de futebol em sala de aula. É que você não tem noção do que é ser vascaíno e dar aula com máscara do Vasco. A quantidade de vezes que eu escuto por dia, dou aula em 5 colégios. Professor, sua máscara vai cair, hein? Ha, ha. Sacanagem, né? Mas eu acho que seria a Série C. Mas eu vou te falar, a Série C, porque o futebol ele tem muito essa coisa de fazer o link com a vida, né? Com o momento em que você vive, né? Então, por exemplo, a Série C, eu tenho lembranças boas da Série C, porque, apesar de ter sido a Série C, porque eu era adolescente, eu tinha 17 anos, e eu ia a todos os jogos da Série C, né, no Maracanã. Maracanã em obra, um negócio horroroso. Maracanã em obra, tinha pouco espaço para a torcida, mas eu ia em todos, e eu passei aquele ano todo de 99 indo para a Série C. Então, até tenho lembranças boas, né, de ter participado ali daquele momento de reerguer o time, e saiu um time muito bom. No fim das contas, o time da Série C se tornou, um ano depois, um time muito bom, que quase ganhou o Brasileiro de 2000. Mas eu acho que... Quem ganhou mesmo de 2000? Né? Foi o Vasco. Foi o Vasco e São Caetano na final. O Fluminense perdeu para o São Caetano. Vasco que não se recusou a jogar com um time de divisão inferior. Diferente de alguns rubro-negros aí que em 87 fugiram do esporte. Boa. A gente pode lembrar isso toda hora. E, professor Túlio, a gente agradecer a sua presença, show de bola. Só queríamos uma pergunta para fechar, que a gente sempre faz para todo mundo, agradecendo a sua presença. Última pergunta. O que é ser de esquerda? Olha, ser de esquerda, para mim, é se indignar quando a gente enxerga, quando a gente vê alguém que não precisa ser próximo da gente, não precisa ser conhecido da gente, mas quando a gente vê alguém
que não tem acesso às coisas básicas que a gente acha que deveria ter, que todo mundo deveria ter, quando a gente enxerga uma situação dessa e a gente fica indignado, eu considero que essa pessoa é de esquerda. Quando você está andando na rua e você vê uma pessoa... Porque quando a gente fala de mãe e pai, e amigo, conhecido, pessoa próxima, não conta. Porque isso todo mundo fica triste. Tem um primo meu que está numa situação má e estou triste. Não é isso. É quando você olha uma pessoa de longe do teu convívio, que você não tem relação, que você não conhece, mas você fala, aquela pessoa não pode estar vivendo uma situação dessa, porque eu não queria que um filho meu vivesse, eu não queria que um amigo meu vivesse, eu não queria que uma mãe, então também não quero que essa pessoa viva. Então eu estou indignado porque a gente vive num mundo, num país, numa cidade em que aquela pessoa não tem um acesso. E aí, não tem o que exatamente? Não tem direito, por exemplo, a fazer 3 refeições diárias. Pô, quem é de esquerda se indigna quando anda pela rua e vê pessoas pedindo alguma coisa. Isso é para se indignar. Quando a gente sabe, por exemplo, que a gente estudou numa escola boa, que nossos alunos têm uma escola boa, e aí tem uma parcela da população que nunca pisou na escola. Tem uma parcela da população que, quando pisou na escola, faltava professor. Tem uma parcela da população que não deu tempo nem de chegar na escola e já estava vivenciando coisas horrorosas. Então, isso é se indignar, isso é ser de esquerda. Se indignar com as atrocidades do mundo real que acontecem com pessoas que não são próximas da gente. Eu costumo dizer que tem uma frase que, principalmente quem é de direita, adora repetir essa frase, né? Fulana foi estuprada. Imagina se fosse a sua irmã. Olha, se você precisa imaginar que é uma irmã sua para você se indignar, você tem algum problema. Você tem algum problema. Né? Porque a informação é, uma mulher foi estuprada. Eu estou indignado. A pessoa tem que se indignar quando lê uma informação dessa. Não importa quem seja. Você não precisa imaginar que é alguém conhecido teu. Você não precisa imaginar que é a sua mãe. Você tem que estar indignado com qualquer pessoa que seja. Então, eu acho que a grande diferença entre ser de esquerda e ser de direita é que o cara de esquerda, a pessoa de esquerda, ela olha o próximo, ela olha o que está longe, ela olha o que é diferente e fica indignado quando ele não tem condições que nós julgamos que sejam as condições que a gente quer para todo mundo. Show de bola, professor Túlio. Quero agradecer mesmo ter topado, estar aqui com a gente. Foi engrandecedor. Show de bola mesmo. Walter, obrigado. Henrique, obrigado. Pô, foi um prazer imenso o nosso bate-papo aí. Sempre que vocês precisarem, quiserem, a gente está à disposição. O nosso gabinete também está à disposição de vocês, tá? Walter, que é de Niterói, aí está pertinho. Precisar de uma indicação, tiver uma ideia de um projeto de lei, ou só precisar falar mal do Bolsonaro, me chama que eu vou na hora, tá? Obrigado, gente. Tamo junto aí.